Olá, gente! Olá, meus amigos do canal. Estamos trazendo mais uma mensagem hoje, uma reflexão para a gente, um aprendizado para a gente aprender a buscar a Deus, a confiarmos em Deus. Nossa vida tem que ser de confiança em Deus. Mas antes da gente ir para o vídeo, você já pode nos ajudar no canal. Se você não é inscrito, pode se inscrever. Se você já é inscrito, ou que não seja também, mas dá aquele likezinho no canal, compartilha com os amigos, espalha essa boa nova e também faz aquilo que é bem importante. Comenta, faz um comentário, um amém, um glória a Deus, já vai nos ajudar. Olha, vai ser de grande tamanho. É o nosso canal. Esses dias tem chegado mais alguns amigos aí. Que Deus abençoe a todos que estão se agregando a nós nessa palavra, e aqueles que já estão, que já nos acompanham há um bom tempo. Deus abençoe e vamos forte para frente com Deus, forte para frente. Vamos forte para frente e vamos ver. Eu quero trazer uma palavra hoje que está no segundo livro de Reis, no capítulo 13. É um versículo aqui uma passagem algo que me chamou muita atenção, porque às vezes às vezes não, nesse mundo a gente passa por luta, por dificuldades. A própria palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todo. Mas aflições não é só do justo, não. O ímpio também, ele passa por aflição, que é o justo, Deus livra das suas aflições. Mas o que me chama a atenção é a importância da gente buscar Deus, da gente, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, a gente nos aproximar de Deus e suplicar o seu favor, suplicar a sua bênção. Às vezes aquele momento que você está enfrentando a luta, que você não sabe o que fazer, você não sabe como resolver a situação, então só há uma forma. Qual é a forma que nós temos? Buscar a Deus, vamos buscar a Deus. Se eu não sei o que fazer, se você não sabe o que fazer mais, então vamos suplicar a Deus. Mas o que mais me chama a atenção é a prontidão de Deus, a prontidão de Deus de nos ouvir e de nos atender. Porque aqui nós vamos ver de uma pessoa que era para você assim, esse camarada, Deus não vai ouvir ele, que é o rei Jeoacás. Diz assim no capítulo 13 do segundo livro de Reis, versículo 1, diz assim: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Joás era quem reinava em Judá. Naquela época Israel estava dividido, né? Havia o reinado de Judá e o restante das tribos de Israel. Judá tinha ali como capital Jerusalém, onde estavam ali os judeus, e do restante de Jerusalém, de Israel, melhor, o restante de Israel tinha como capital Samaria, e tinha ali também alguém reinando. E então no ano 23 do rei Joás, que era o rei de Judá, aí começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Jeoacás era filho de Jeú e ele começou a reinar, quer dizer, com a morte de Jeú. Aí diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não apartando deles. O que me chama a atenção aqui também não é a mensagem que eu quero, não é o tema que eu quero trazer de hoje, não é o que me chama muita atenção, mas quando fala desse Jeroboão, ele entrou para a história de Israel, como Davi entrou para a história de Israel como um rei, segundo o coração de Deus, que buscou a Deus, que andou com Deus. Esse Jeroboão, ele entrou para a história dos reis de Israel como um rei terrível, como um rei péssimo, porque engraçado que esse Jeroboão, ele entrou lá na época que Salomão morreu, o filho de Salomão foi governar Israel todo, na sua totalidade, e ele falou algo que não agradou às pessoas, e acabou ele ficando só ali com uma parte de Israel, que era Judá, e outra parte, e o restante das tribos escolheram um rei, que foi justamente esse Jeroboão, que Deus disse: olha, eu vou te dar o reino se você não partir para a idolatria, se você andar certinho, será para sempre. Mas ele levou justamente para a idolatria, por isso
ele é repetido por vários reis que lhes seguiram os pecados dele, e os pecados de Jeroboão foi a idolatria. Ele fez uns bezerros ali, pôs o povo para adorar aquilo, com medo que o povo descesse até Judá, onde estava o templo, lá em Jerusalém, o templo que Salomão tinha construído, porque ele disse: se o povo for adorar o Senhor lá em Jerusalém, eles podem se passar para o lado do rei de Judá, que estava ali em Jerusalém, que era a capital de Judá. Então ele, com medo, ele fez algo que desagradou muito a Deus. Depois ele pagou um alto preço por isso. Mas depois nós vemos alguns reis de Israel seguindo os mesmos pecados dele. Quer dizer, como Davi deixou um bom exemplo a ser seguido, esse homem deixa um péssimo exemplo. E aqui nós vemos o caso do rei Jeoacás, filho de Jeú, que vai reinar, e diz que ele faz o que era, diz aqui, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles. Então, quer dizer, não se apartou, seguiu aqueles pecados. E o problema do rei seguir os pecados, levar a vida, é que ele levava a nação também junto. Isso nós podemos ver até hoje, né? Por exemplo, se um político, ele tende a levar as pessoas para, ele tem uma ideologia pecaminosa, com certeza ele vai pôr aquilo na cabeça das pessoas, muitas pessoas vão seguir ele e vão acabar vivendo aquele erro. Eles não querem entrar nesse negócio, para falar em política, complica muito. Eu quero falar, mas isso aqui é política, né? É governo, rei, é governo e tudo. Mas o que eu quero dizer é que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Ali era o povo de Deus. Lógico que hoje nós vemos outro diferente. Hoje nós não vivemos numa nação de Deus, nós vivemos numa nação que precisamos ganhá-la para Deus. Israel era diferente, era a nação da promessa, era a nação que tinha as promessas de Deus, que era a nação que Deus tomou para ele, um povo. Hoje, em todas as nações, Deus quer tomar um povo para si através da pregação do Evangelho, mas todas as nações se encontram aí nos conceitos do mundo, e por isso que precisa pregar o Evangelho. Mas voltando aqui, aí diz assim, versículo 3: e por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então veja bem, primeiro tinha o rei Azael, quando chegou depois ficou o filho dele reinando na Síria, e eles ficaram no domínio de Israel, porque Deus entregou, quer dizer, Deus fez com que a Síria vencesse ali Israel, tomasse poder sobre Israel e dominasse Israel. E geralmente, quando um país tomava outro ali, com certeza não ia tratar com carinho com aquela nação como tratava do seu povo. Pelo contrário, iria explorar. É um exemplo, a gente vê esses exemplos até nos países que são os países que foram descobertos por outros, né, colonizados por outro, e na verdade o país que coloniza, ele acaba levando os recursos daquele país e não cuidando como deveria, que era o caso aqui do Brasil, que se separou de Portugal. Portugal veio descobrir o Brasil e de repente encontrou muitas riquezas aqui no Brasil, como ouro, minas. Até temos a história que mataram o Tiradentes justamente por isso, né? Porque ele se levantou contra, ele viu que as riquezas estavam sendo levadas de Minas, quer dizer, eles levavam tudo e deixavam o país, quer dizer, no sofrimento. O povo do país não tinha direito. No caso aqui só tinha índios, e índios levavam muito, enquanto o ouro. Mas depois, mesmo aquelas pessoas que vieram de Portugal, e até depois veio outras pessoas de outros lugares para o Brasil, eles eram negligenciados aqui, e toda a riqueza que era tirada daqui é levada para Portugal, que até hoje existe uma brincadeira entre os brasileiros e os portugueses, que o brasileiro diz: devolve nosso ouro, e o português: nós não temos nada a ver com isso. Até porque diz que o ouro que o Portugal levou do Brasil, acho que outros países lá também meteram a mão. É uma coisa complicada, isso aí é história, não vou entrar nesse detalhe, é muita coisa. Mas se você tiver interesse, vai nos livros de história. Mas o que eu quero dizer é que, geralmente, quando uma nação ela domina a outra, ela nunca favorece aquela nação. Ela vem só para explorar, tirar o que
tem mais daqui até, a princípio até parece que vai cuidar, não vai. Ainda mais aqui no caso que era na base da guerra. Eles invadiam, guerreavam, tomavam e aqueles que ficavam sujeitos a eles só iam sofrer na mão deles. Então isso era terrível. E o que acontece aqui é que Israel teve ali debaixo do domínio da Síria. E isso porque Deus permitiu, por causa que eles andaram nos pecados anteriores, que era da adoração de imagem que Deus tinha proibido. Agora, o que me chama a atenção, bom, primeiro dois pontos aqui que chamam a atenção. Que o mal veio sobre eles por eles desobedecerem a Deus. O mal veio sobre eles porque havia um rei ímpio fazendo as coisas erradas, que levou também o povo a fazer as coisas erradas. Meu irmão, a pior coisa é o pecado na nação. A pior coisa é quando os governantes resolvem, além de viver o pecado, ainda coloca isso para a nação viver. Aí, meu irmão, não tem saída. Vem a ira. E a ira não vem, a coisa não é boa. Então veio sobre ele essa ira por causa disso. Só que no versículo 4, que me chama a atenção, isso aqui diz assim: porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Coisa interessante, né? Isso é o ponto que eu quero deixar aqui para você. Você que está passando por uma luta, você que está passando por uma dificuldade, ou que não esteja, mas como a vida às vezes nos pega de surpresa, nos surpreende com as lutas, quer dizer, em todo momento, suplique ao Senhor. Se você vê que a coisa não está fácil, suplique a Deus. Suplicar é fazer aquela oração, suplicar o favor dele, se colocar diante dele, colocar a Deus: olha, eu não estou aguentando, isso aqui está assim, está assado, eu preciso da tua ajuda. E colocar mesmo, derramar diante dele. E ele suplicou, por quê? Isso aqui eu trago essa palavra, porque diz que aqui o Jeoacás, ele suplicou a Deus perante a face do Senhor, e dizia: o Senhor ouviu. Puxa, se Deus ouviu um cara que estava no pecado, que estava passando uma luta por causa do seu pecado, ele não estava passando aquela opressão, não era por acaso, não é porque chegou, não é como Jó, que a opressão chegou sem ele ter culpa nenhuma, como o próprio Deus diz. Jó, ele foi afligido sem causa. Esse cara aqui tinha uma causa, era uma causa grande, era o pecado dele, é porque ele não queria saber de Deus, colocou outros deuses, quer dizer, criou uns bezerros lá para adorar, dizendo que era Deus, quer dizer, rejeitou Deus, e de repente vem uma luta, mas ele foi lá, suplicou e disse que Deus o ouviu. Que lição para nós hoje, né? Às vezes a gente passamos pelas lutas e não sabemos suplicar, não confiamos, às vezes achamos que se buscarmos a Deus, Deus não vai ouvir, Deus, sei lá, Deus não vai atender. Mas, meu irmão, se um camarada que está no pecado, praticando o pecado, que a opressão que veio sobre ele é justamente por causa do erro dele, por causa do pecado, ele vai até Deus, suplica que Deus ouve. Imagina se você que busca andar a sua vida na presença de Deus, diante da luta que você enfrenta, se você suplicar, Deus não vai ouvir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o Paulo, ele fala o seguinte para ele, no versículo 6, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, quer dizer, a luta está grande, está difícil, está sentindo a opressão te apertando, te oprimindo, suplica a Deus, entra, faz aquela oração, suplica, coloca-se diante de Deus, dobra os seus joelhos, seja dentro do seu quarto, onde você puder, ou às vezes vem à igreja mesmo, dobra os joelhos e fala: Deus, é aqui que eu vou suplicar o teu favor. Deus, a situação está dessa maneira, eu não estou aguentando e eu vim buscar-te, eu vim suplicar o teu favor, eu vim suplicar a tua ajuda, porque eu não aguento e não tenho ajuda por lugar nenhum. Jeoacás, ele era um pecador, ele estava padecendo por causa do seu pecado, era a própria ira de Deus contra ele, mas ele foi, suplicou perante a face de Deus, e Deus ouviu e ajudou. Ele vai ajudar você também, porque ele disse: olha assim, olha,
Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu salvador a Israel, e saíram de sobre o poder dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Olha que coisa mais linda. Deus, ele ouviu a oração daquele rei pecador, idólatra. Deus ouviu a súplica dele, enviou um Salvador, alguém que ajudou eles ali, que libertou eles daquela situação, e eles saíram da sujeição dos sírios, do poder, e fizeram o quê? E habitaram nas suas tendas, como antigamente, quer dizer, como antes, em paz. Então Deus tem a paz. Está grande a luta, está se sentindo oprimido por alguma situação, por alguma coisa. Vá até Deus, suplique o favor de Deus, suplique perante a face do Senhor. Ah, pastor, mas olha, as coisas eu sei que não está dando certo, porque eu cometi erros, e Deus nem vai me ouvir. Puxa, Deus ouviu os Jeoacás. Deus ouviu. Então Ele vai te ouvir também, meu amigo. Ele vai te ouvir. É só você chegar com Ele com fé. Porque diz que aqui Deus ouviu e Deus enviou. E Deus deu um Salvador a Israel, e saíram de sob o poder dos sírios. Deus já nos deu o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, para a gente não sair de debaixo do pão. Mas às vezes os nossos erros nos levam a padecer. Então, mas nessa hora é se voltar para Deus, suplicar o favor a Deus, colocar diante de Deus: estou passando por isso, me ajuda, eu preciso do teu favor. E logicamente, se tem erro, confessar o pecado, deixar, e pode ter certeza, é bênção na certa, porque o nosso Deus é um Deus que está sempre disposto a nos responder, a nossa oração, é um Deus presente. Bom, meus irmãos, meus amigos que me acompanham, não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe a todos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe, espalhe essa boa nova. Talvez tenha muita gente aí precisando sair de debaixo de uma opressão, seja a opressão de uma doença, de um desemprego, de uma miséria, de um problema na família, e está precisando, só falta fazer uma coisa: chegar diante de Deus e suplicar o favor de Deus, fazer aquela súplica, aquela petição a Deus. Não, às vezes a pessoa está muito inquieta, e ele diz: não há de inquieto coisa alguma. Faz com que a tua causa seja conhecida diante de Deus. Forte abraço, Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, que você seja feliz, sejamos felizes com Cristo. Deus abençoe.